Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Anderson Figo, sou editor de mercados do Infomoney e a gente vai começar agora ao vivo a transmissão do comentário de resultados da M. Dias Branco no primeiro trimestre de 2020. Vão participar aí da transmissão o Fábio Cefali, que é o diretor de Relações com Investidores da companhia, e o Gustavo Teodósio, que é o CFO da empresa. Eles vão fazer os comentários e vai ter uma sessão de perguntas e respostas com analistas de sell-side e em seguida eu volto para fazer uma entrevista com o Fábio para fazer as perguntas dos leitores do Infomoney. Então, vamos começar. Teleconferência relativa das perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras com notícias, crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, mas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem não ocorrer. Investidores devem compreender as condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daquilo que preferem tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2020. Gostaria de agradecer a participação e espero que todos vocês e seus familiares estejam bem. Frente aos desafios impostos pela pandemia do Covid-19, faço questão de iniciar esta conversa reconhecendo o esforço e o comprometimento dos nossos colaboradores, que estão trabalhando arduamente em nossas fábricas, moinhos, centros de distribuição ou mesmo em suas residências, em todas as regiões do Brasil, para assegurar o abastecimento dos alimentos que produzimos, mantendo sempre o nosso padrão de qualidade. Já no mês de março, no início dos primeiros casos do Covid-19 no Brasil, estruturamos um comitê central de crise formada por membros da alta administração e da diretoria executiva, que diariamente se reúnem virtualmente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com o objetivo de tratar de forma ágil e técnica as questões advindas da pandemia. Organizamos as discussões em 4 grupos de trabalho, liderados por diretores executivos e com reporte direto ao Comitê Central de Crise. São eles o Comitê de Pessoas, o Comitê de Clientes e Marcas, o Comitê de Operações e o Comitê de Finanças. Estamos adotando as medidas de segurança indicadas pela OMS e pelos órgãos de saúde do Brasil, com os quais mantemos contato permanente. Dentre as várias medidas adotadas, importante mencionar a distribuição de máscaras e álcool em gel para os nossos colaboradores, o reforço da higienização e do time de médicos em nossas unidades, com assistência médica 24 horas por dia para todos os colaboradores e seus familiares, seguindo todas as orientações e medidas para assegurar a saúde e a segurança de todos. Além do tratamento das questões relacionadas ao Covid-19, estes comitês multifuncionais têm encontrado e sugerido uma série de iniciativas com resultados que certamente irão transcender a crise atual. Temos certeza que, como companhia, sairemos desta crise ainda mais fortes do que entramos. Sobre o primeiro trimestre de 2020, os resultados refletem o nosso foco contínuo na execução, com disciplina, do nosso plano estratégico. Como consequência deste trabalho, destaco alguns marcos. O EBITDA e o lucro líquido mais do que dobraram. Geramos 77 milhões de reais de caixa. Reduzimos a alavancagem. Nossos volumes cresceram 2 dígitos,
com destaque para as categorias de biscoitos e massas. Mantivemos a liderança em biscoitos e massas no mercado brasileiro. Crescemos market share em biscoitos comparados ao ano anterior, categoria que temos as maiores margens. Aumentamos a verticalização de farinha de trigo para 96,7%, contribuindo assim para a melhora de nossos custos de produção, e tivemos evoluções positivas em nossos indicadores de sustentabilidade, como, por exemplo, a redução de 15% no consumo de água por tonelada produzida. Outro destaque foram as nossas exportações, que totalizaram 25 milhões de reais, o dobro das vendas do primeiro trimestre do ano anterior, evidenciado pelo bom desempenho das vendas para países da América do Norte, América do Sul e África. Para concluir esta parte, quero reiterar que seguimos trabalhando arduamente, tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança de nossos colaboradores e o abastecimento de alimentos saudáveis, saborosos e a preços competitivos aos nossos consumidores. Muito obrigado e peço agora que o Fábio apresente os detalhes dos resultados e, em seguida, passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Peço agora que acesse a apresentação disponibilizada para o acompanhamento das explicações. Vamos começar pelo slide 3. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o nosso lucro líquido foi 140% maior e a receita líquida 24% maior. O volume total de vendas foi 22,4% maior que o primeiro TRI de 2019, com destaque no crescimento de 25% em biscoitos e 27% em massas. Mantivemos a liderança nacional dos mercados de biscoitos e massas. O EBITDA foi 103,8% maior que o primeiro TRI de 2019. O nível de utilização da capacidade produtiva foi também maior que o primeiro TRI de 2019. Aumentamos também o nível de verticalização de farinha de trigo, que chegou a 96,7% no primeiro TRI de 2020. Investimos 56,3 milhões de reais em nossa infraestrutura. As exportações cresceram 103% e o consumo de água por tonelada, como o Gustavo já colocou, foi reduzido em 15%, comparando com o primeiro TRI de 2019. Peço agora para passarmos para o slide 5. Observamos que a receita líquida de 1,6 bilhão de reais no primeiro TRI de 2020, 24% maior que no ano passado, foi resultado do crescimento de 22,4% dos volumes e 1,5% do preço médio. Destaque para o crescimento de 2 dígitos dos volumes em todas as categorias, principalmente em biscoitos e massas, que têm as maiores margens. Vamos agora ao slide 6, sobre a receita líquida por região. Observamos que os volumes cresceram 2 dígitos em essas duas áreas comerciais, na área de defesa, que compreende as regiões Norte e Nordeste, e na área de ataque, com as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os volumes na área de ataque cresceram 34,5% e ganharam participação em nossas vendas totais, exatamente em linha com a nossa estratégia. Vamos agora para o slide 7, sobre as exportações. Como o Gustavo já mencionou, as exportações tiveram destaque especial nesse trimestre. Fruto do trabalho realizado desde 2016, quando criamos uma diretoria exclusiva para o mercado externo, nesse trimestre, dobramos os valores com as exportações, com forte crescimento dos volumes. Nas fotos, vocês conseguem observar os navios carregados de produtos da M. Dias Branco, com destino à América do Sul e Central, e tivemos também resultados muito bons nos Estados Unidos e na África. Vamos agora para o slide 8, sobre os descontos. Aqui, como já tínhamos observado no quarto trimestre de 2019,
seguimos crescendo os volumes com níveis adequados de descontos, resultado de todas as medidas comerciais implantadas ao longo do ano passado, como, por exemplo, um novo modelo de precificação, muito mais granular e científico. Vamos agora para o slide 9, estoques de M. Dias Branco em nossos clientes. Como também observado nos últimos 2 trimestres, crescemos os volumes sem que isso significasse uma sobreestocagem nos nossos clientes. Destaque para o mês de março de 2020, quando mesmo com o aumento forte da demanda, puxada pelos consumidores finais, encerramos o mês com níveis adequados de cobertura de estoque. Vamos agora para o slide 10, sobre a cobertura de clientes. Este é o único slide da apresentação que não compreende a Piraquê. É importante fazer essa observação, pois as bases de M. Dias e Piraquê ainda estão sendo consolidadas para essa informação. No entanto, para M. Dias Branco, fruto de um go-to-market mais amplo, de um acompanhamento mais próximo da equipe de vendas e da inclusão desta métrica no dia a dia do time comercial, mantivemos a cobertura dos clientes acima de 70%, melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Vamos agora para o slide 11, sobre o market share. E aí, lembrando que é o market share medido pela Nielsen. Embora ainda estejamos com o share abaixo do mesmo período do ano passado, na comparação com o quarto trimestre de 2019, já registramos uma recuperação de market share de 1 ponto percentual na categoria de biscoitos, ressaltando que é a categoria que temos as maiores margens. Vamos agora para o slide 13, sobre o EBITDA. O EBITDA do primeiro trimestre de 2020 foi de 228,5 milhões de reais, 103% maior que o primeiro trimestre do ano passado. Este crescimento foi resultado principalmente do aumento dos volumes, das acertadas compras de trigo e de uma gestão rigorosa das despesas. Diferente dos trimestres anteriores, no primeiro TRI de 2020, praticamente não tivemos efeitos não recorrentes no nosso resultado. Vamos agora começar a explicar um pouco mais o que levou a esse aumento do EBITDA, além dos volumes. Vamos para o slide 14, sobre a verticalização. Aqui observamos um aumento importante do nível de verticalização de farinha de trigo, resultado do início das operações do moinho de Bento Gonçalves no segundo trimestre do ano passado, o que também contribuiu para a melhora das margens. Passamos agora para o slide 15, sobre a produção. No primeiro trimestre de 2020, produzimos 742 mil toneladas, 18,5% a mais que no primeiro trimestre de 2019, assegurando o atendimento da demanda, diluindo mais os custos fixos e melhorando as margens. Passamos agora ao slide 16, sobre o trigo. As acertadas compras de trigo, principalmente no final de 2019 e início deste ano, contribuíram para a redução do custo desse insumo como percentual da receita líquida, sendo 28% no primeiro TRI de 2020 versus 31% no primeiro TRI de 2019. Vamos agora para o slide 7, sobre a margem EBITDA. Aqui observamos que a margem passou de 8,5% no primeiro TRI 19 para 14% no primeiro TRI 20. Esta melhora de margem foi resultado do custo do trigo 6,9% menor no primeiro TRI 20 comparando com o primeiro TRI 19, como a gente comentou no slide anterior, resultado também da diluição das despesas fixas e do aumento dos volumes vendidos. Vamos agora para o slide 18, sobre o lucro líquido. Aqui vemos que o lucro líquido foi de 137 milhões de reais no primeiro TRI 20, 140% maior que no ano passado, basicamente em função do crescimento dos volumes e do aumento de 100% do EBITDA. Passamos agora ao slide 20,
sobre os investimentos. Os investimentos no primeiro TRI de 2020 totalizaram 56,3 milhões de reais, com destaque para a aquisição de alguns equipamentos para o Moinho de Bento Gonçalves, do estado do Rio Grande do Sul, novos centros de distribuição para apoiar o crescimento, principalmente na área de ataque, e a instalação de silos de trigo na unidade de Maracanaú, no estado do Ceará. Como vimos no slide sobre a produção, estamos utilizando 71% de nossa capacidade instalada, o que nos habilita a seguirmos atendendo a demanda, mesmo que essa aumente, pois temos reserva de capacidade. Vamos agora ao slide 22, sobre o caixa. As disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais totalizaram 77 milhões de reais no trimestre. Fizemos captações para reforço de caixa, nossa dívida líquida permaneceu estável, próxima dos 660 milhões de reais, e a alavancagem medida pela dívida líquida pelo EBITDA foi de 0,7, menor que no primeiro TRI 19 e menor que no quarto TRI 19. Importante aqui destacar que pelo terceiro ano consecutivo, a M Dias tem um rating AAA perspectiva estável pela Fitch Ratings. Vamos agora ao slide 24, sobre inovação e sobre os lançamentos também. Destaque para a farinha de trigo tipo 1, nas embalagens de 1 kg e 5 kg, na marca Isabela, presente em toda a região sul do Brasil, e também para as tortinhas na marca Piraquê. Este último é mais um lançamento na marca Piraquê, que é muito forte no Rio de Janeiro e que está sendo trabalhada para ser uma marca nacional da M. Dias Branco. Vamos passar agora para o slide 25, para tratar de algumas ações que tomamos a partir do início da crise de saúde. Logo após o início dessa crise, causada pelo Covid-19, destinamos 2,4 milhões de reais para apoiar os hemocentros de diversas cidades do Brasil, que têm observado uma queda dos estoques de sangue. Também, para cada bolsa de sangue, doaremos 500 produtos de várias de nossas marcas. Estas iniciativas se somam às doações regulares de produtos que fazemos, todos os anos, para as comunidades de entorno de nossas unidades industriais. Vamos passar agora para o slide 26, sobre o mesmo assunto, né? Nós temos também participado de diversas lives e contribuído com a doação de produtos, como as que vocês conseguem observar em tela, as 5 toneladas de produtos que foram doadas da marca Richester. Vamos passar agora para o slide 27. Para assegurar que os nossos produtos cheguem aos consumidores finais, estamos também fazendo parcerias com plataformas digitais, como, por exemplo, a RAP, ativando e distribuindo marcas como Piraquê, Adria, Vitarella, Fortaleza, Richester, Fina e Isabela, com vendas crescendo muito mês a mês, o que tem demonstrado ser um canal muito promissor para a comercialização de produtos da M. Dias Branco. Para encerrar, vamos passar agora para o slide 29, sobre as questões socioambientais, que também são prioridades da M. Dias. Observamos o menor consumo de água por tonelada, menos 15%, o menor índice de reciclagem de resíduos, aqui é algo que nós estamos trabalhando para evoluir, uma menor geração de resíduos sólidos, que caiu 7,8%, o que é algo positivo, e uma menor taxa de frequência de acidentes de trabalho, que houve uma queda de 0,5 ponto percentual. Então, agora a gente pode encerrar a parte da teleconferência destinada às apresentações, a gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Temos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila
digitando *2. As perguntas são atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Duarte, da BTG Pactual. Senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria tocar em 3 pontos, se possível. Primeiro, eu queria entender sobre os volumes, principalmente no segmento de biscoito e massa. Eu queria entender se vocês puderem passar um pouco para a gente, vocês no vitrine não estão mais dando aquele gráfico, mostrando os números mensais. Então, eu queria entender no vitrine como é que vocês descrevem para a gente a evolução dos volumes ao longo do trimestre, principalmente com a mudança que acho que o Fábio citou aí na fala dele, né? A mudança, talvez, do padrão de consumo maio e março, né? Conforme os impactos da Covid chegarem no consumidor, seria interessante para entender. Segundo ponto, eu queria que vocês pudessem discutir um pouquinho a dinâmica de preço médio. Está muito claro, acho que a nova plataforma de price, mais assertiva, mais granular, mas, de fato, o preço médio do biscoito e massa ele cai um pouco na margem, né? Quando a gente olha primeiro tri contra quarto tri, eu queria entender de vocês como que vocês enxergam esse indicador para frente, considerando as necessidades de repasse de preço e as mudanças de mix de canal. E a minha última pergunta é uma pergunta, acho que mais no âmbito estrutural, né? A gente vê, ficou muito claro, né? A gente viu nesse tri uma volta do crescimento do segmento de atacamento, a gente viu um crescimento bem robusto no que vocês descrevem como as áreas de ataque, né? Principalmente sudeste e sul do Brasil. Eu queria ouvir de vocês como vocês entendem que isso impacta a margem estrutural da companhia, né? Quando a gente olha a margem EBITDA histórica, né, em torno de, pegar uma média, em torno de 17%, como é que essas mudanças de canal e de geografia vocês entendem que afeta esse número quando a gente pensa na margem de médio e longo prazo do negócio? Seria interessante essa discussão. Muito obrigado. Oi, Tiago, bom dia. Aqui é o Fábio. Eu vou iniciar a resposta. Com relação aos volumes de biscoitos e massas, esse trimestre, quando a gente compara com o primeiro TRI de 2019, o primeiro TRI de 2018 e o primeiro TRI de 2017, foi o trimestre que a gente teve os volumes melhor distribuídos mês a mês, né? E quando a gente olha o crescimento dos volumes 1T20, comparando com o T19, mês a mês, né? Então, janeiro 20 versus janeiro 19, fevereiro 20, fevereiro 19, março 20, março 19, nós tivemos crescimento de 2 dígitos em todos os meses, né? Então, assim, sim, houve um aumento de demanda na última quinzena de março, né? Mas em janeiro, fevereiro e na primeira quinzena de março, os nossos volumes já estavam crescendo 2 dígitos na comparação ano contra ano, né? E isso em função do que a gente colocou aí na fala do Gustavo e na apresentação, né? Um melhor modelo de precificação, uma estratégia de go-to-market mais ampla, reforçamos toda a estrutura comercial na área de ataque, que envolve Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, assim, tem todo um arcabouço que foi estudado, implantado ao longo do ano passado, que já começou a mostrar os resultados no quarto TRI de 2019 e mostrou resultados agora também no primeiro TRI de 2020, né? Com relação à sua pergunta de preço, realmente houve uma leve queda de preço médio, né? O que a gente observou, e aí foi mais concentrado realmente no mês de março e no final de março, o consumidor indo para produtos com preços menores, né? E a M. Dias Branco, como tem um rol de marcas muito amplo,
né? Se a gente olha biscoitos e massas, assim, no conjunto, a gente tem 19 marcas e a gente cobre mais de 90% dos preços que estão disponíveis no mercado, a gente consegue capturar qualquer movimento de volume se o consumidor faz o trade-up ou o trade-down, né? Se ele passa a comprar produtos mais caros ou comprar produtos com preços menores, né? Neste momento, a gente viu o consumidor indo para produtos com preços menores. Indo para a terceira parte da sua pergunta, que você até chamou de uma questão estrutural, a gente viu sim um aumento de volume no canal Cash & Carry nesse momento, né? E a gente viu que a partir do início da crise, né, o consumidor ele reduziu o número de idas ao supermercado e começou a fazer compras maiores, né? Então isso pode sim ter estimulado esse canal. O nosso crescimento na área de ataque que você colocou é em função de tudo que foi preparado e estruturado na empresa aí nos últimos anos, né? E a gente conseguiu também capturar o volume. Acho que vale um outro destaque aqui, que é com relação aos distribuidores, né? Algo que a gente já tinha sinalizado que era uma grande oportunidade na apresentação do Investor Day do ano passado, né? Que é um canal novo para M. Dias, quando a gente olha as categorias de massas e biscoitos, que a gente começou a atuar nesse canal no mês de janeiro, né? Então, a gente tem visto assim, os volumes crescendo muito nesse canal, principalmente nas regiões que a gente não tem a força de vendas tão presente, né? Diferente do Nordeste. Então, assim, é um canal que vai trazer volume, né? E vai contribuir positivamente para as nossas margens, porque a gente vai conseguir ser mais eficiente nessa captura de volume. Então, acho que assim, toda essa estratégia comercial, na nossa expectativa, não vai diluir as margens, né? Tem um investimento inicial, principalmente em logística, que a gente está reforçando toda a estrutura de logística, né? Com parceiros. Então, assim, tem no início aí uma sobreposição, mas é algo que vai ser diluído ao longo dos próximos meses e trimestres. Ô, Fábio, deixa eu acrescentar um ponto aqui, a pergunta do Tiago. Tiago, obrigado pela pergunta. É Gustavo Teodósio falando. Eu acho que, como conceito, é importante ficar claro que, apesar do movimento que o Fábio explicou da população ter corrido muito para o cash and carry, assim, como premissa, quando a companhia olha para o futuro, ela claramente, no seu plano estratégico, e todo nessa política de pricing que foi descrita pelo Fábio, que ele vem falando nos últimos calls, a premissa tem sido busca por rentabilidade. E aí, esse tem sido todo o trabalho feito pela área comercial. Isso envolve várias alavancas, né? Novos canais, um portfólio com produtos de maior valor agregado, agilidade no repasse de preço para recomposição de margem, enfim, tem todo um caminho a ser seguido, novas regiões onde você consegue fazer vendas com mix mais ricos, né? Ou seja, conceitualmente falando, quando a gente olha de margem estrutural, a companhia tem ido por um caminho buscando o incremento dessa margem estrutural. Né? O que a gente percebe neste momento é um movimento atípico em função de toda a pandemia do Covid-19. Muito obrigado. Tá. Eu vou seguir aqui, que a gente tem uma pergunta que veio por e-mail do Juan e do Felipe, que são os analistas do Scotiabank. Né? Eu vou traduzir o que eles enviaram. Eles falam o seguinte: reconhece os bons resultados das exportações, que cresceram mais que as vendas no Brasil, e a pergunta é se isso é resultado de alguma oportunidade específica decorrente da pandemia, ou se há sinais de novos acordos, inclusive de marca própria, private label, nos Estados Unidos. Né? Então, aqui queria voltar um pouco do que eu coloquei na apresentação, mas é o Fábio falando. Esses valores, né, de vendas e exportações que mais equilibraram ano contra ano,
Isso aqui é resultado de um trabalho que começou a ser feito lá em 2016, né? Quando a gente criou uma diretoria específica para as exportações, a gente reforçou o time, né? A gente tem um envolvimento muito forte de várias áreas da M. Dias Branco, um time de inovação, aqui exemplo da margarina termorresistente que a gente vende para a África, que não precisa de transporte refrigerado, um time da indústria, um time de logística, os moinhos, fizemos exportações também de farinha de trigo, marketing, entre outras áreas, né? Então, assim, sem dúvida, a gente observou no último mês, no mês de março, um aumento da demanda, né? Mas, assim, as exportações já estavam crescendo, né? Aqui, destaque para América do Sul, América Central, né? Acordos de marca própria que a gente tem feito nos Estados Unidos, a marca Vitarella nos Estados Unidos está tendo resultados muito bons, a marca Piraqui, estamos em varejistas grandes em vários estados dos Estados Unidos, Flórida, Nova York, Massachusetts, Califórnia. Então, assim, é algo então, é o resultado de algo que foi construído aí nos últimos anos, né? Então, acho que essa é a principal mensagem. O Dias Branco, assim, se estruturou para exportar, né? E os resultados já começaram a aparecer. Fábio, deixa eu complementar um pouco, Gustavo, porque a gente está falando do curto prazo, mas é importante também dar a visibilidade do longo prazo. A gente apresentou, inclusive, no último Investor Day, que o processo de expansão internacional, ou de internacionalização da companhia, ele está dentro do nosso plano estratégico. É um dos pilares, né? A gente tem o pilar de ocupar novos espaços nos negócios atuais, vendendo mais e melhor, tem o pilar do desenvolvimento de novas avenidas. Quando você abre esse pilar de desenvolver novas avenidas, tem um braço da internacionalização. Então, tem um plano de crescimento por país, aumento da base de clientes, tem expansão via marca própria, tem campanha, tem estruturação de equipe comercial que começou agora na América do Sul. Contratamos esse trimestre um diretor específico para olhar as regiões mais próximas do Brasil. Estou falando Uruguai, Paraguai e Argentina, e, eventualmente, para pavimentar, vamos dizer assim, a nossa estrada no que tange a internacionalização da companhia, que pode ser via crescimento orgânico, é o que tem acontecido, como também, que não é o momento, mas é algo que a gente não pode descartar, crescimento inorgânico. Então, é muito mais do que uma exportação spot que aconteceu nesse trimestre. É algo que faz parte do nosso plano estratégico de longo prazo, né? Já foi divulgado isso lá atrás, mas só relembrando, nós temos uma meta de dobrar o negócio de exportação em 3 anos. Então, e a companhia está se estruturando para entregar essa métrica que foi acordada pela companhia. Então, é um trabalho que está sendo feito, começou a ser feito no final do ano passado, já começamos a colher frutos agora nesse trimestre. Existe uma tendência desses números virem cada vez melhores. Obrigado, Gustavo. Eu peço para o operador já colocar a próxima pergunta. Ana Carvalho, do Banco do Brasil, pode prosseguir. Bom dia a todos, Fábio, Gustavo, obrigada pela oportunidade. Eu queria voltar um pouquinho no aspecto dos volumes, né? Vocês têm apresentado aí uma evolução, tem tido resultados dessa estratégia de pricing, monitoramento do estoque dos clientes, né? Então, queria entender um pouco como que a gente vai esperar os próximos trimestres nesse aspecto, né? Já que a gente viu aí no início da quarentena uma demanda diferente, quando eu posso de fato com o muito artístico. E aí, se vocês puderem comentar como os canais de estoque em abril, né? O estoque dos clientes, ficaram ainda dentro daquele desejado que vocês colocaram no limite de 35 a 40 dias. E também a dinâmica de sell e sell-out, né? O que vocês estão vendo para frente
de repente existe aí alguma ameaça estratégica que vocês têm adotado aí no segundo trimestre de 2019. Essa é a primeira pergunta. Obrigada. Fábio, deixa eu começar com essa, depois você entra nos detalhes de sell-in e sell-out, que eu acho que é importante. Tá bom. Primeiro é importante falar, né, destacar que a gente não, infelizmente, a gente não dá guidance de futuro, política interna da companhia. O que a gente pode falar, Luciana? Primeiro que os volumes, a gente percebe que a demanda continua muito forte. Esse crescimento do primeiro TRI, ele não foi fruto da pandemia, né? Pegamos ali, acho que 10, 12 dias desde o início dos primeiros casos no Brasil. Então, foi fruto da execução, vamos dizer assim, com disciplina da nossa estratégia comercial, que a gente já vinha discutindo ao longo dos últimos calls. Agora, quando você olha para frente, a gente tinha visto as previsões de crescimento econômico esse ano. A gente já começa a ver as previsões dos grandes bancos apontando para uma recessão, né, o PIB caindo 5% até 5%. Então, é óbvio que, em algum momento, essa perda de renda vai gerar uma retração do consumo. O que nós acreditamos é que, como nós trabalhamos com categorias acessíveis, né, como as massas, até os biscoitos creme cracker, Maria, o que pode acontecer, eventualmente, em função do problema da renda, inclusive no mercado, principalmente no mercado brasileiro, é um pouco de piora no mix, né? A população priorizando mix de menor valor agregado. Mas nós não acreditamos em perdas expressivas de volume. De qualquer forma, considerando todas as previsões em termos de economia brasileira para esse ano, a companhia tem se protegido, né? Não dá para a gente... existe muita incerteza ainda em relação a tudo que está acontecendo, eu diria, no Brasil e no mundo também, né? Por isso que a gente também tem feito um trabalho importante de proteção de caixa, seja captando mais, suspendendo alguns investimentos não essenciais, segurando algumas contratações, muito mais para a gente ter um desenho mais claro do que vai ser esse futuro. Então, eu acho que esse é o nosso pensamento atual. Quer falar um pouco do sell-in e sell-out, Fábio? Falo sim. O que a gente viu assim, que esse aumento da demanda foi puxado pelo consumidor final. Então, isso não envolveu, olhando os nossos números, uma sobreestocagem dos clientes. Então, o estoque de M. Dias Branco nos clientes tem se mantido aí na faixa de entre 30 e 40 dias, né? É o que a gente está observando também nesse momento. Então, assim, os volumes estão crescendo, puxados pelo consumidor final, e nós estamos abastecendo os clientes, mantendo níveis adequados de estoque, né? Então, assim, essa é uma métrica que a gente começou a acompanhar assim no detalhe desde o ano passado e tem sido assim muito útil para a gente olhar assim quase cliente a cliente e identificar também oportunidades, né? E aí só fazer um gancho aqui com uma outra questão, né? Como o Gustavo colocou assim, a demanda está mais alta, né? A gente está conseguindo atender. É importante ver as nossas quase mais de muitas unidades industriais, né? A gente está operando hoje utilizando 71% da capacidade. Então, a gente tem reserva de capacidade para atender esse aumento de demanda. Fábio, a minha próxima pergunta seria referente a custos, né? Se vocês quiserem comentar um pouco como é que vocês estão enxergando custos à frente, eu sei que eu estava falando de não dar guidance, mas só para entender, vocês acabaram se beneficiando, né, com umas compras aí a preços mais favoráveis, só para a gente entender um pouco quando que de repente esses efeitos de câmbio, commodities podem ser percebidos na linha custo de vocês, né? Então, para a gente ter uma diretriz. Obrigada. Posso ir, Gustavo? Por favor, Fábio. Vamos lá, então. Então,
Luciana, acho que é importante também ver o que aconteceu no primeiro TRI, né? Aí a gente passa para o cenário próximo, né? Mas a gente fez compras acertadas de trigo no final de 19, no começo de 2020, e quando a gente compara o custo do trigo que transitou pelos nossos resultados no primeiro TRI, foi quase 7% menor do que o do quarto trimestre, né? Então, parte desse trigo ainda está na empresa, né? Então, assim, a gente vai vendo um movimento muito gradual, né? Nos nossos custos, seja para baixo ou para cima, né? Agora, é importante ver também que tem outras commodities que estão apresentando redução de preço. Então, é importante ver o conjunto, né? Então, a gente está avaliando reajustes de preço para recomposição das margens. A gente lançou em janeiro desse ano um programa de produtividade que chama Multiplique, que passa por todas as áreas e pacotes de despesas e custos da empresa. Tem muita oportunidade para capturar, algumas oportunidades já estão sendo capturadas. Estamos seguindo uma gestão muito rigorosa das despesas, né? Então, assim, podemos sim ter algum impacto do câmbio, né? Como o câmbio está 5,50, um pouco mais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está avaliando oportunidades no preço que não envolvem exclusivamente reajustes na tabela, né? Mas, assim, toda uma dinâmica nova de precificação que foi implantada no ano passado, que já começou a dar os resultados, né? E nas linhas de despesas, um programa de produtividade muito abrangente, mas que, ao mesmo tempo, está indo no detalhe do detalhe para capturar rapidamente as oportunidades. Então, assim, a gente acredita que no conjunto, né, a gente deve ter resultados muito positivos nos próximos períodos. Eles apresentaram uma redução de quase 20%. Vocês conseguem dar um pouco mais de detalhes de repente a gente pode esperar essa diminuição para o ano como um todo? De repente vocês só postergaram os investimentos para frente? Se a gente olhar nos próximos trimestres, ano contra ano, sim, né? Porque em 2019 ainda tínhamos investimentos relevantes no Moinho de Bento Gonçalves, né? No primeiro TRI houve a compra de alguns equipamentos para o Moinho de Bento, mas assim valores muito menores do que os valores do ano passado, né? Então, assim, como eu já coloquei aqui umas duas vezes, assim, a gente tem reserva de capacidade para atender a demanda e nesse cenário de crise, a gente também está priorizando mais os investimentos em CAPEX. Então, faz sim sentido considerar que o CAPEX total desse ano vai ser inferior ao do ano passado. Ótimo, obrigada, Gustavo. Próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan. Pode prosseguir. Pessoal, bom dia. A minha primeira pergunta, Sandra, a gente coloca essa última questão de custos. Fábio, se você já tem alguma perspectiva de um orçamento de estabelecer a parte não commodities, né, do custo de vocês, e aí vou incluir também despesas, quanto que isso poderia estar abaixo do ano passado ou abaixo do orçamento inicial que vocês tinham, dado que as mudanças todas que já têm uma redução de dano nos custos commodities. E a segunda questão é sobre preço, só para entender um pouco melhor o que você falou, Fábio. Eu imagino que outros produtores que não tiveram a mesma oportunidade de abastecimento que vocês devem já estar sofrendo um impacto maior do que a depreciação cambial. Ou seja, vocês acham que, além daquele aumento de preço que vocês fizeram em março, né, que foi anunciado antes da quarentena, existe já algum espaço para ajustar o preço de algumas categorias? Desculpa, e por fim, Fábio, só um follow-up naquele ponto que a gente conversou faz um tempinho sobre aquela decisão do STF, sobre a questão sobre a forma de cálculo das serviços fiscais do Ceará. Vocês
já tem uma possibilidade de qual que é o impacto, se vai haver esse impacto na companhia, qual seria esse impacto, digamos assim, e se tem um efeito retroativo para a decisão. Legal. Fábio, quer que eu comece com as despesas e depois você vai para as outras duas? Tá, então deixa eu começando com a questão do controle das despesas, Lucas. Obrigado pela tua pergunta. A resposta é sim. Nós temos feito a revisão do orçamento, feito no final do ano passado. Além dessa revisão das despesas, nós temos feito esse projeto da produtividade que o Fábio mencionou. Nós já identificamos cerca de 200 iniciativas nas mais diversas áreas, com foco em execução total, assim, muito pouco PowerPoint e muito Excel. Isso é o que nós costumamos dizer aqui dentro, ou seja, hands-on total, capturar essas iniciativas até o final desse ano. A gente tem também intensificado o follow-up das reuniões de OMD, que é as reuniões de matricial de despesa da companhia. Redividimos os pacotes, colocando pessoas mais sêniores da companhia para estarem monitorando e trazendo soluções, pacotes a pacotes da companhia, e devemos ter um novo orçamento revisado agora no final deste mês. Isso tudo prevendo tempos mais difíceis em função dessa mudança de cenário econômico brasileiro, tá certo? Então, a gente costuma dizer que tem coisas que a gente não controla, tem coisas que a gente controla. Câmbio é algo que a gente não controla. Preço de commodity também nós não controlamos. Então, nós temos que focar no que efetivamente está sobre as nossas mãos. Custos e despesa é algo que a gente pode gerenciar e que nós estamos fazendo. Agora, infelizmente, você perguntou o que você está imaginando de economia advindo dessa revisão, né? Nós já temos um número para essas 200 iniciativas do projeto Produtividade. A revisão de despesa ainda não, mas, infelizmente, como nós não podemos dar guidance, mas eu diria que o esforço está sendo grande internamente para neutralizar efeitos dessa possível crise econômica pós-pandemia, tá certo? Tá, deixa eu passar para a questão do preço. Então, Lucas, a gente fez um aumento de cerca de 6%, que foi anunciado em fevereiro, ou seja, antes da crise, né? Com foco na recomposição das margens. De lá para cá não fizemos nenhum outro aumento e a gente está, sim, avaliando um próximo aumento, né? Principalmente à luz do cenário de câmbio, né? Como a gente fez boas compras de trigo, né, final de 19, começo de 20, a gente consegue fazer essa avaliação no tempo adequado. Mas sim estamos avaliando, né? Com relação à questão do Ceará, a gente já tem uma avaliação dos nossos advogados, né? E não tem impacto, né? Então, não há impacto sobre esse assunto. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Luca, da Goldman Sachs. Pode prosseguir. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta e parabéns pelo primeiro TRI. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais geral. Acho que isso não é a primeira vez onde a empresa, como cenário econômico, poderia beneficiar de um trading down, né, dos consumidores. Algo que você comentou já, alguns efeitos estão aparecendo. A pergunta quais são as aprendizagens do semestre passado, de referência para a gente entender como é a evolução da demanda, quando tem essas intenções, vai evoluir. Também, quais são as diferenças que você acha do portfólio de vocês, que agora, depois da crise da queda, depois de algumas oportunidades estratégicas, poderia
concluir, você pode também comentar um pouco dessa competição nesse contexto atual de câmbio, de demanda, de canal, que está mudando de uma forma muito rápida. Então, falar um pouco do presente, mas também comparar com a apresentação no parcial dos valores que não aconteceu, teve uma virada da proteção do consumidor muito rápida. Deixa eu só fazer um comentário que é importante, porque eu toquei no assunto recessão econômica e, eventualmente, uma mudança de mix, né, até mais pobre, e que daria um pouco com o trade down que ele está falando aqui. O que a gente tem visto é empresa que ela tem uma liderança consolidada de muitos anos no Nordeste, tem uma expansão que a gente chama de área de ataque, que está muito focada no Sul e Sudeste. Né? E aí tem algumas movimentações recentes importantes também para que a gente execute o plano de expansão na zona de ataque. Primeiro, foi a aquisição da Piraquê, há 2 anos atrás, que é uma companhia que tem um portfólio bastante rico. Quando você compara com os portfólios comercializados no Nordeste, eles têm um portfólio maior valor agregado. Marca que também traz mais valor, remete mais valor na cabeça do consumidor. Então, isso ajuda a melhorar um pouco a questão do turismo. Como o nosso crescimento ele está acontecendo de forma mais acentuada no Sul e Sudeste, onde você tem o poder de compra da população é maior, a gente percebe que esse trade down está sendo um pouco menos avisado do trade down do Nordeste. Sul e Sudeste. Tanto pela desculpa da energia, tanto pela aquisição da Piraquê, como também pelo aumento da capacidade da nossa linha do Vento Gonçalves, que dá uma capacidade maior também de produção e industrialização do trigo. Então, tem uma compensação nesse caso, trade down no Nordeste, com expansão regional numa região onde a população tem uma capacidade de renda maior, que consome produtos de valor agregado. Se você complementar. Não, acho que você passou pelos pontos que ele questionou. Eu só queria complementar com um dado aqui quantitativo, né? Quando a gente olha categorias, aí, voltando para a questão da Piraquê, quando a gente olha a categoria de biscoitos, que representa mais da metade das nossas vendas, hoje a gente cobre mais de 90% de todos os preços que estão disponíveis no mercado. Então, tem mais barato, produto mais barato, a gente tem um produto com preço intermediário, a gente tem um produto com preço mais alto, com maior valor agregado. Antes da compra da Piraquê, a gente cobria cerca de 70% dos preços. Né? Então, a Piraquê ela aumentou a amplitude da nossa oferta de preços. Né? Então, assim, a M. Dias Branco, ela desempenha bem, tanto no contexto de consumidor que está fazendo trade-up, agora a gente tem um portfólio mais amplo, mas também no contexto consumidor está fazendo trade-down, que está indo para os produtos mais baratos. Tentar um ponto importante, dentro das várias alavancas que nós estamos avaliando, no que tem de appliance, de revisão de portfólio, canal, existe também um trabalho importante de grain down que a companhia tem feito, no sentido de transformar nossas embalagens e possibilitar o desembolso do consumidor nesse novo momento econômico brasileiro. Então, tem sido também uma das alavancas para que a gente não consiga manter os nossos produtos na mesa do consumidor. Obrigado. Passo agora a palavra para o senhor Gustavo para últimas considerações. Queria agradecer a participação de todos.
Oi, Fábio. Oi, pessoal. Oi, Fábio. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então tá bom, maravilha. Acho que a gente pode começar aqui com algumas perguntas dos leitores. Antes da gente começar, eu queria só pedir uma desculpa para o pessoal que está acompanhando. O áudio às vezes deu umas boas falhadas que a gente fez, só para explicar para as pessoas, a gente fez uma operacional. Os executivos estavam numa call com os analistas, então por isso que vocês ouviram um pouco mal. Agora o Fábio está aqui para a gente retomar um pouco aí os principais pontos do que foi abordado e a gente fazer as perguntas dos leitores que não estavam participando da call, porque era só para analistas. Você fale para começar, tem uma pergunta sobre exportações. Exportações e importações, na verdade, as exportações elas dobraram de valores, né? Vocês disseram aí na call. Então, tem um pessoal perguntando quanto que a taxa de câmbio influenciou nisso e quais a estratégia de vocês para ampliar as exportações aqui para frente, se esse é um objetivo de vocês. E já emendando na importação, o Leandro Lorenzetti perguntou qual é a dependência da empresa de importação de insumos. Tá, vamos lá então. Então, sobre as exportações, se o câmbio, se a depreciação do real ajudou, assim, sem dúvida ajuda, né? Porque deixa o nosso produto mais competitivo. Mas o que a gente tem observado é que as exportações da M Dias elas têm apresentado uma tendência muito positiva desde 2016, quando a gente tomou uma decisão estratégica de estruturar a área de exportação, de criar uma diretoria específica, de ter o apoio do time de inovação para o desenvolvimento de produtos específicos para o mercado externo, um apoio muito forte do time da indústria e da logística. Então, acho que assim, ajuda o câmbio depreciado? Sem dúvida ajuda, porque deixa o produto mais competitivo. Agora, a gente conseguiu aproveitar algumas oportunidades neste momento, porque a empresa já estava estruturada, né? Já estava estruturada. O Gustavo até comentou também que a gente acabou de criar agora um time específico para o Cone Sul. Então, é algo que tem sido feito em linha com o nosso planejamento estratégico, né? A gente tem alguns pilares de crescimento. Brasil, nas áreas de ataque, onde a gente tem um market share menor, muita oportunidade de crescimento, e o mercado externo também né? É um dos pilares estratégicos de crescimento da M. Dias Branco, que neste momento está sendo executado via exportações. Entendi. Então, sobre a questão da importação de insumos, né? A importação de insumos. Os insumos atrelados ao dólar representam cerca de 60% dos nossos custos totais, principalmente no trigo e no óleo de palma. Legal. O Leandro também está fazendo uma pergunta. Na verdade, ele quer saber, queria que você comentasse um pouco sobre como vocês pretendem gerir a empresa durante essa crise sistêmica, né? Quais as medidas vocês estão adotando especiais para enfrentar isso, e qual é a estratégia para manter a produção no longo prazo. No dia 16 de março desse ano, quando foi iniciada a quarentena, né, começou em São Paulo, aí foi sendo replicada para os outros estados, a gente criou um comitê de crise. Esse comitê de crise é formado por vice-presidentes, inclusive controladores da empresa, e por membros da diretoria executiva. A gente se reúne diariamente, sábados, domingos, feriados, para tratar de todos os assuntos, né? E é importante ter essas reuniões diárias para a gente ter agilidade, porque a cada dia aparece um assunto novo que precisa ser tratado. E a empresa, a gente tem 18 mil colaboradores, então assim, a prioridade é manter a segurança e a saúde dos nossos colaboradores, que seguem trabalhando, porque houve um aumento de demanda, né? E as nossas 19 fábricas estão funcionando. Então, logo no início da crise, a gente teve que revisitar alguns procedimentos, a gente reforçou o time de médicos
nas unidades industriais, a gente está dando assistência 24 horas, entregamos máscaras, álcool em gel. Então, assim, tem todo um arcabouço que foi criado para, ao mesmo tempo, a gente garantir a segurança dos colaboradores e garantir o atendimento da demanda. E, para isso, a gente criou 4 grandes times que se reportam ao comitê de crise, né? Então, tem um time que olha operações, isso envolve insumos, fábricas, logística, um time que está olhando clientes e marcas, que aí é toda estratégia comercial, um time que olha gestão financeira. Então, é um momento que é interessante, porque a gente está vendo um aumento da demanda, mas, ao mesmo tempo, há incertezas, né? A gente não sabe como é que vai ser o segundo semestre, é muito difícil dizer, né? A gente está reforçando o caixa, tomando algumas medidas para melhorar capital de giro, priorizando despesas, priorizando CAPEX. E um quarto time, talvez seja até o mais relevante nesse momento, é o time de pessoas, né? Que aí, assim, envolve o monitoramento dos 18 mil colaboradores que a gente tem, né? Aí, do ponto de vista de produção, você perguntou para como é que a gente vai navegar, né, fazer essa travessia do ponto de vista de produção. As 19 fábricas estão operando, né? Então, tem todo esse reforço que foi feito para garantir a operação. A gente utilizou 71% da capacidade no primeiro trimestre. Então, a gente tem reserva de capacidade para atender a demanda que está alta e que pode até aumentar, né? Do ponto de vista de insumos, a gente tem estoque de insumos dentro de casa, nas nossas plantas, né? Então, trigo, óleo de palma, cacau, amido, né? Então, do ponto de vista de insumos e fábricas, a empresa tá operando, não vou dizer normalmente, né? Porque está num momento muito difícil, né? Mas a gente está conseguindo atender sim a demanda. Entendi. Fábio, Bom, já eu que posso só fazer um complemento? Vamos lá. Claro. Eu acho assim que é importante todo esse ambiente de crise que nós criamos na M Dias, virou praticamente os squads, né? Como são grupos multidisciplinares, onde as decisões são tomadas com muita agilidade, porque são 19 plantas, são 18 mil funcionários, a gente tem hoje cerca de 1.800 funcionários em casa, fazendo home office, e não era uma política da companhia, então a gente teve que ter muita agilidade para estruturar todo um sistema e até metodologias de trabalho para que a gente se conectasse no meio dessa pandemia toda. E quando a gente fala que, essa é a minha cabeça, né, que a gente vai sair mais forte que a gente entrou, porque eu acho que estamos aprendendo demais nesse processo, porque é impressionante como esses grupos multidisciplinares se conectaram para tratar questões que demandam mais agilidade no processo. Ou seja, mesmo pós-pandemia, nós já estamos discutindo uma forma de manter parte, se não todos, destes grupos, de certa forma, ativos para tocar pelo menos os projetos mais estratégicos da companhia, dando mais velocidade ao processo. Então, aquele negócio, você consegue, inclusive, extrair coisas positivas pós-crise em função de todo o aprendizado que a M Dias vem tendo ao longo do processo, né? Entendi. Bom, já que você citou a questão dos produtos, né, no caso o trigo, que foi um destaque por causa dos estoques, tem um pessoal perguntando aqui, o Leandro Farley está perguntando sobre como estão as reservas de trigo da empresa, e aí eu já emendo numa pergunta do Carlos de Azevedo, que também é sobre trigo, que ele diz que tem se observado que a farinha de trigo no Sudeste não tem acompanhado na mesma proporção, a evolução de preços dos demais concorrentes. Se isso é uma estratégia de aumento de market share de vocês. Vamos lá. Posso ir, Gustavo? Sim. Deixa eu ir lá, então. Deixa eu começar. Vamos lá, você. Se quiser que eu fale do preço do trigo no Sul, eu falo, porque teoricamente é o inverso, mas vai lá você. Então vai, eu vou... Não, pode começar, vai lá. Então, eu diria que, de modo geral, a precificação do trigo, os volumes aumentaram bastante porque nós entramos com o moinho em Bento Gonçalves, né?
e que nós temos uma planta do lado, então agora a gente tem a produção completamente integrada e verticalizada, o que nos ajuda bastante, tanto na questão de operação produtiva, né? As plantas estão conectadas, como também na redução de custo, porque eu deixei de comprar trigo mais caro de terceiros. Agora, a gente tem percebido o inverso, a gente tem colocado o nosso produto com a marca Isabela no mercado, diria que é a principal marca no Sul, é a marca que a gente usa, mas a nossa dificuldade para entrar no mercado tem sido, inclusive, preço, porque a gente vê alguns concorrentes comercializando com preços muito mais baixos, mesmo diante dessa questão cambial, essa volatilidade absurda e depreciação do real, né? Falando de trigo especificamente, porque quando a gente olha para os outros commodities, por exemplo, açúcar, talvez nunca teve tão baixo nos últimos 5 anos, né? Falando de 10, 11 centos de pound Então, é um mix de coisas. Mas falando especificamente do trigo, eu acho que a M. Dias é uma das companhias que tem tentado recompor suas margens, né? Através de uma tabela de preço super alinhada com o mercado, mas a gente percebe que, no Sul especificamente, alguns concorrentes não estão recompondo suas margens, mesmo com um aumento expressivo do câmbio, né? E sobre o nosso estoque de trigo, a gente costuma operar com 4, 5 meses de estoque, né? Entre o que já está fisicamente na M. Dias, o que está em trânsito e o que já está com as compras fechadas, né? Então, estamos operando normalmente com estoque médio, como a gente sempre faz, né? Eu acho que assim, e essa cobertura de estoques com compras que foram muito acertadas aí no final do ano passado e começo desse ano, né, contribuíram muito para as nossas margens, né? Primeiro tri, temos ainda parte desse estoque dentro de casa, então isso dá tempo para a gente fazer com muito cuidado qualquer movimento de reajuste de preço. Legal. A próxima pergunta que chegou para a gente é sobre caixa. As pessoas querem saber qual que é a posição atual de caixa da empresa. A empresa fez um esforço, né, para algumas captações para reforçar esse caixa. Então, a pergunta é se essas captações elas já saíram mais caras do que sairiam se não fosse esse período de crise e se vão ser preciso novas captações daqui para frente. Bom, primeiro, sim, fizemos reforço de caixa, fizemos captações importantes ali no início até da pandemia, acho que nós fomos até antes de muita gente. Começamos a captar ali no final de março, já captamos 75 milhões de dólares antes do fechamento de março. Essa captação já está nos números desse trimestre, uma linha internacional, 4131, já swapada em real, ou seja, protegida de qualquer oscilação de câmbio. Captamos mais depois, nesse próximo trimestre, teve uma operação pública que foi com o Bradesco, mais de 200 milhões, mas tiveram outras, a gente não pode divulgar porque não são públicas ainda. Estamos com caixa um pouco acima de R$1 bilhão, e não temos necessidade nenhuma de fazer novas captações. Na verdade, nós não tínhamos nem necessidade de fazer as captações que nós fizemos. Porque é importante falar isso para os investidores aí que acompanham a IFA Money, né? Nós aumentamos a dívida bruta, mas nós não aumentamos a dívida líquida, ou seja, todo caixa que nós captamos, ele continua no caixa. Então, aumentei a dívida bruta, mas mantive a minha dívida líquida e, consequentemente, mantive a minha alavancagem. Na verdade, nesse trimestre, nós divulgamos uma alavancagem até menor, né? Até para geração de resultado. Então, essas captações foram feitas basicamente para proteção de caixa, tendo em vista a incerteza que vem pela frente. Nós não sabemos o efeito dessa pandemia, nós não sabíamos ainda quais seriam os efeitos da pandemia. Então, a ideia foi preservar a caixa, assim como outras ações de revisão de orçamento, suspensão de novas contratações, suspensão de alguns CAPEX, e assim por diante.
Quanto ao custo, sim. Mesmo nós temos nos antecipado ali em março, a gente viu que os custos bancários cresceram bastante no Brasil, de modo geral, e não foi diferente para a M Dias, né? Eu diria que as novas captações já foram com custos maiores do que nós estávamos habituados a captar. Em termos de dificuldade, a M Dias não teve dificuldade nenhuma de captar, acho que até o inverso, né? Por ser uma empresa com rating AAA da Fitch, pouquíssimo risco de crédito. O que a gente viu foi uma busca anormal por parte dos bancos para emprestar para a companhia. A gente fez até uma divisão para tentar contemplar todos os grandes parceiros, todas as instituições financeiras parceiras, para que todos tivessem aí o mesmo quinhão nessa estratégia de proteção de caixa. Boa. Você fala e você vai completar ou não? Não, acho que tá. É isso. Né? Beleza. A próxima pergunta é em relação à remuneração dos acionistas. Tem bastante gente querendo saber sobre a política de distribuição de lucro de vocês, né, dividendos, JCP. Lembrando que em dezembro, me corrijam se eu estiver enganado, mas a empresa já fez, né, já anunciou uma distribuição de JCP de 85 milhões, é isso? Sim, correto. A nossa política é distribuir 40% do lucro líquido ajustado. Isso é o que a gente tem feito aí ao longo dos últimos anos. Lembrando que o lucro líquido ajustado é o lucro líquido total menos as reservas legais e os incentivos fiscais. Então, a gente anunciou esses 85 milhões no dia 23 de dezembro e o pagamento aconteceu no dia 30 de abril desse ano. Fábio, eu só queria complementar, porque no momento de pandemia, a gente vê no Brasil e no mundo, de modo geral, algumas grandes empresas, inclusive multinacionais, revendo a política de distribuição de dividendos, algumas até suspendendo, né? Uhum. E é lógico, a gente não vê uma piora significativa do cenário que nós estamos projetando, mas há a decisão da companhia. Porque, é lógico, num momento como esse, de grandes incertezas, nas análises de alavancas para proteção de caixa, esse assunto, ainda mais olhando para o mercado, vendo várias empresas fazendo, a questão da revisão da distribuição de dividendos foi um dos temas. E a decisão da companhia é não mexer em hipótese alguma, ou seja, existe uma garantia de continuar distribuindo esses 40% do lucro líquido que o Fábio mencionou. Não existe nenhuma discussão de não fazê-lo, mesmo com todo esse cenário. Tanto é que nós seguimos adiante. Legal. E sobre o preço das ações, a empresa anunciou, se não me engano, em janeiro, uma recompra de ações, né? Queria saber como é que vocês estão enxergando esse desempenho atual do papel no meio dessa pandemia. É difícil, né, Anderson? Assim, o mundo tá muito volátil, né? Você vê a ação subindo, descendo o tempo inteiro, a própria Bovespa. O Brasil, acho que o Brasil tem vivido até um pouco mais delicado do que o momento só pandemia, né? Porque é impressionante. Quando a gente acha que já viu de tudo, então a gente vê ainda uma estabilidade política grande no mercado brasileiro. Então, além da pandemia, a gente tem que conviver com essas discussões aí de executivo, com judiciário, com legislativo, essa briga entre poderes, enfim, uma discussão que está sempre vindo à tona de impeachment. Isso gera uma desconfiança grande para o investidor, principalmente o investidor internacional, né? Então, é muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico ou previsão e até análise do porquê dessa volatilidade do preço das ações. Acho que é o momento para a gente... infelizmente, a gente está a gente não pode mais comprar agora, mas assim que a gente puder voltar a fazer as aquisições, a gente tem a intenção de manter o plano de recompra, sim, porque a gente acha que essa companhia vale muito mais. Então, é um momento, na nossa visão, seria muito importante. O problema é que a companhia não está mais podendo comprar. Mas a ideia é seguir, sim, com o plano. E Gustavo, talvez só pegando um gancho nesse ponto do Gustavo, né? Assim, a gente lançou o programa de recompra porque a gente realmente acredita em todo o potencial da empresa, né? E a M Dias é uma empresa muito sólida,
né? Uhum. Tanto do ponto de vista do seu conjunto de marcas, da sua estratégia comercial, das oportunidades de crescimento, que mesmo tendo uma participação de uma participação de mercado elevada no Nordeste, tem um espaço enorme de crescimento no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Alguns exemplos aqui, Minas Gerais, que a gente tem uma participação baixa. Então, assim, Centro-Oeste tem uma oportunidade enorme de crescimento, né? E uma empresa também muito forte do ponto de vista de balanço, né? Como o Gustavo colocou. A gente fez as captações por uma reserva por uma proteção do caixa, né? Sem uma necessidade de curto prazo, com uma alavancagem que hoje está em 0,7 dívida líquida e EBITDA, e o nosso rating é AAA, né? Então, assim, é uma empresa muito sólida, né? É um excelente investimento. Por isso que a empresa lançou um programa de recompra. Entendi. Já aproveitando que a gente está falando de ações e bolsa, a gente tem observado aí um aumento significativo no número de investidores pessoas físicas, né, na B3. E aí eu queria entender da empresa se aumentaram o número de investidores pessoas físicas, se vocês se preocupam com isso e o que vocês têm feito aí para pulverizar um pouco mais o free float de vocês. Fábio, deixa eu só me despedir. Infelizmente, eu tenho um voo agora, eu estou correndo para o aeroporto. Claro. Anderson, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado a você. Estamos sempre à Teodoro. disposição de você, dos seus clientes, e vamos tentar fazer disso uma rotina. Legal, maravilha. Vamos falar mais tarde. Obrigado, Fábio. Obrigadão, até mais. Obrigado você, Gustavo. Você fale. Então, o Anderson, o número de investidores individuais passou de 30 mil para quase 60 mil, né? Num horizonte aí de 12, 18 meses. Né? E assim, obviamente a gente sempre deu muita atenção ao investidor individual, né? Mas eu acho que o que a gente começou a fazer desde o ano passado foi usar melhor outros canais disponíveis, né? Como essa vídeo que a gente está fazendo agora, fizemos com algumas outras casas também. A gente tenta responder o mais rápido possível qualquer dúvida que a gente recebe de investidor pessoa física, né? A gente sempre se oferece a fazer um call, né? A gente fala, pô, a gente recebeu uma pergunta aqui tão elaborada, a gente fala, pô, vamos fazer um call, acho que vai ser até melhor para explicar do que a gente redigir um e-mail enorme, né? Então, assim, a gente sempre está muito disponível, né? Acessível e usando cada vez mais essas ferramentas novas, como esse momento, né? Mas o número de investidores mais do que dobrou nos últimos 18 meses. Legal. Só para a gente fechar, então, você fale, chegou uma pergunta aqui do João Peixoto. A gente já meio que abordou isso, mas acho que ele deve ter perdido. Se existe se a empresa conta com alguma possibilidade de desabastecimento da cadeia no segundo trimestre e o que tem sido feito, quais seriam os reflexos do negócio e o que teria que ser feito para minimizar esses efeitos. Não contamos com desabastecimento imagino que seja uma pergunta aí dirigida aos insumos. Isso. Né? Não contamos com isso. Logo no início da crise, nós mapeamos a disponibilidade de todos os insumos que a gente utiliza, trigo, óleo de palma, açúcar, embalagens, todos assim. Para a M. Dias Branco, não estamos observando esse risco. Maravilha, então. Acho que era isso. Muito obrigado, Fábio, pela entrevista, pela conversa. Esse áudio, para quem perdeu, esse vídeo vai ficar no canal do Infomoney, então quem perdeu o começo pode acessar lá. E a gente espera se falar no próximo resultado, né? Quem sabe, com números ainda melhores. Com certeza. Então, assim, em nome da M. Dias, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer a todos que estão aqui participando e reiterar que o time de RI da M. Dias, eu, Rodrigo, mesmo o Gustavo, a gente está sempre disponível para interagir, debater e trocar as ideias com investidores, potenciais investidores e também com os analistas. Maravilha. Fechado, então. Obrigadão, viu, Cefali? Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, abraço.